Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos trazendo para os nossos amados irmãos o vídeo extra da lição de número 2, onde nós vamos tratar de mais um subsídio, de mais um complemento que pode ser abordado aí na sua aula no domingo. Nós estamos estudando sobre ética cristã e a ideologia de gênero. A lição vai tratar de vários assuntos e nós vamos abordar entre eles, como foi falado na lição, a primeira aula que nós já colocamos no YouTube, vamos falar sobre a ideologia de gênero quanto ao macho e a fêmea. Sabemos que menino e menina, a ideologia de gênero quer trocar os artigos por X, trazendo uma falsa interpretação daquilo que Deus havia projetado na biologia, na sua vida, no início da sua formação, quando ainda na ultrassom se detecta o que é menino através do órgão genital masculino e o que é menina também através do seu órgão genital. Então nós observamos que a menina, através da puberdade, quando ela atinge, ela vai criando cerca de 400 óvulos e por mês se libera um óvulo para ser fecundado quando ela vai casar. Porém, ao chegar à sua menstruação, que quer dizer no lado poético, que é o choro do óvulo, porque não foi fecundado, aquele óvulo que foi liberado por mês para fecundação. Por isso que tem a menstruação, que diante da lei não é pecado, porém se tratava de uma impureza da carne que deveria ser cerimonialmente tratado na lavagem da água. Então, nós podemos ver que todo macho espera a fêmea. Por isso que Deus fez o casamento, para impedir que haja o pecado. Pecado de poligamia, pecado, entre eles, muitos sobre pecado na porneia, prostituição. Entretanto, o menino, diferente da menina, ele sofre na sua puberdade, quando atinge a sua adolescência, de poluição noturna. O que é isso? É que há uma produção de espermatozoide 24 horas diariamente. Com isso, também o macho, espera também a fecundação, a utilização dessa produção de espermatozoide durante aquele mês. Por isso que ele sofre naturalmente de uma poluição noturna, seja ela com fantasia ou não sexual. Isso nós podemos observar que quando não há a utilização do espermatozoide, é naturalmente que o jovem sofra de poluição noturna. Isto é, o derrame do espermatozoide por causa da produção que, no geral, se excede durante o mês, são muitos espermatozoides diariamente produzindo, então se enche. Então, por isso, naturalmente, há uma expelição, ou seja, é necessário expelir. Então, quando não ocorre a utilização,
a produção de espermatozoide não para. Por isso que acontece a poluição noturna. Entre aspas, seria a menstruação do homem. Entre aspas, só dando um exemplo, porque na lei também, em Levítico, capítulo 15, verso 16, fala também que o homem sofria, na verdade, é da natureza humana expelir por mês esses espermatozoides por causa da produção que não para. Por isso que é natural a expelição. Por isso que a lei tratava como uma imundícia também da carne. Isso é bom nós sabermos porque na escola bíblica há questionamentos sobre tais assuntos. E com isso é necessário nós passarmos estes assuntos tão úteis em uma sala de aula. Iremos nós falar sobre o eunucado. Há uma interpretação de que o eunuco significa castrado, aquele que foi castrado. Na verdade, é uma falsa ideia da palavra do eunucado, porque Jesus, ao tratar dos eunucos que são de nascimento feito pelo homem, e nós vemos que quando Jesus tratou desse assunto, ele falou dentro do ensino sobre o casamento e da separação. Então, o que é eunuco? Os reis antigamente tinham os seus eunucos. E o eunuco, ele é... O que é? O eunuco, ele decide se dedicar à sua vida para sempre, primeiro, por uma causa, o eunuco. Segundo, por uma pessoa. Terceiro, por uma instituição. Certo? Então, normalmente a gente pensa, por não entender, que o eunuco significa castramento. E não é diretamente essa palavra. Ele poderia ser castrado. Como assim? Se ele desobedecesse ao rei e fizesse algum mal na família do rei, com a mulher do rei, com os filhos do rei, ele poderia sofrer ou o castramento ou a própria morte. Então ele poderia ser castrado. Não quer dizer eunuco castrado, mas ele poderia ser castrado, ser punido por uma falta dentro do lar do rei. Então Jesus utiliza o eunuco como tipo de quê? Do casamento. O que é isso? Vamos ser bem direto. Como a palavra eunuco significa a pessoa dedicada para sempre, então na monogamia, nós temos um macho e uma fêmea. Então, o homem sendo eunuco, isso acontece em casamentos monógamos, ou seja, um homem para uma só mulher, diretamente, um pinto para uma só vagina. Então, diretamente nós podemos ver quando ele se dedica a uma só pessoa, a um só órgão genital. O macho dedica só o órgão genital feminino. Com isso, nós podemos ver o seguinte, que ele é um eunuco só para uma pessoa. Por isso que ele dedicou-se a vida inteira para aquela pessoa. Então, ele dedicou-se a uma pessoa. Ele pode ser dedicado a uma causa ou a uma instituição. Por exemplo, nós temos uma pessoa conhecida como Israel Araújo, que trabalhou e trabalha até hoje na CPAD, e todos gostam dele. Ele dedicou-se a sua vida para a instituição, para a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Isto mostra que ele se tornou um eunuco, porque ele dedicou a sua vida inteira para
uma instituição. Então, a palavra eunuco quer dizer isso. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento, nós vemos que macho e fêmea, diz a palavra que Deus abençoou. Por quê? Porque eles têm o poder de reprodução. E a reprodução é um instinto natural da personalidade humana. Macho e fêmea, Deus fez e os abençoou. Então Deus abençoou não só os homens, mas todos aqueles que tivessem o poder da reprodução. As aves dos céus que se reproduzem, os animais. Então nós vemos que todos os que têm poder de reprodução, a Bíblia diz que Deus abençoou. Deus abençoou o macho e a fêmea. Então nós podemos ver o seguinte, que só há geração, só há humanidade, só há exatamente nações se houver geração. Por isso que a Bíblia, no começo da história, nós vemos que os homens nascem, reproduzem e morrem. Isso nós estudamos nas nossas escolas, certo? Por quê? Porque todo ser vivo nasce, reproduz e morre. Por isso que está escrito lá no Gênesis: nasceu, gerou e morreu. Nasceu, gerou e morreu. Nasceu, gerou e morreu. Ou seja, macho e fêmeas e fêmea. Com isso nós vemos, só para nosso elevo espiritual, quando vem Enoque, a Bíblia diz que nasceu, gerou. A Bíblia não traz a notícia de que ele morreu, mas de que ele andou. Então por quê? Porque ele serviu a Deus, ele agradou a Deus, então não morreu. Porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então andou e subiu. Não morre. Quem anda com Deus não morre. Por isso que nós não temos a notícia de que ele morreu, mas foi arrebatado. Então Deus sempre dá um arrebatamento antes da sua vinda. Deus arrebatou Enoque mesmo antes da vinda do dilúvio. Deus arrebatou Elias e preservou a vida fiel de Eliseu. Assim como Deus arrebatou Enoque e preservou a vida fiel também de Noé. Então Deus arrebatará a igreja e preservará a vida fiel daqueles que passarão, os santos, e não a igreja, mas aqueles que vão ser martirizados com a sua fidelidade, não negando o Senhor, mas sendo mortos. Deus vai preservar a sua vida, salvas em Deus. Então Deus sempre anunciou algo na frente, mas antes com o arrebatamento. O arrebatamento de Enoque, que profetizou Enoque a vinda do Senhor, a vinda do nosso Deus. Nós temos o arrebatamento de Elias, temos o arrebatamento da igreja e a promessa da segunda vinda de Jesus. Então Deus arrebata alguém antes que ele venha. Glória a Deus. A ideologia de gênero, ela trata-se da quebra dos princípios morais e éticos que estão determinados na palavra de Deus. Então eu posso ver 28 leis que são éticas. Entre elas nós temos aqui a família, certo? Carro-chefe. Nós temos a educação. Nós temos aqui o contrato. Nós temos aqui a privacidade. Então, o que é isso? É que com a quebra dos princípios da ética, que são 28, nós aqui colocamos 4. Então, se não existir família, vai ter incesto. Ora,
Se não tem pai e não tem filho, não tem essas nomenclatura, então vai haver incesto. Não há mais família, então pai e filho podem se coabitar. Então a ideologia de gênero tira o papel familiar e a humanidade cai no incesto. Então, querem tirar o princípio da família, querem tirar o princípio da educação, querem ensinar os filhos nos seus próprios lares. Por quê? Porque estão cultuando uma cultura do mundo ideal, que cada um pensa por si próprio, acha o melhor para si próprio. Então, é o mundo ideal que cada um quer para a sua própria vida. Esta é a cultura que é implantada exatamente por tais ideias do gênero. Então, o contrato também é uma lei ética. Querem acabar também com essa lei de um modo geral. Como o assunto da lição é ética, então, se não haver mais contrato, só vai haver boca a boca. Isto é, confusão. Isto é a quebra da lei da ética do contrato e a quebra da lei da privacidade. Quando as pessoas voam nos seus aviões, quando vão ao banheiro, se depara, o homem chega no banheiro masculino, tem lá uma mulher nua. Isto é, vergonhosamente, não se trata mais macho e fêmea. É o banheiro WC para ambos os sexos. Isso é uma covardia que estão fazendo no psique, no soma, porque o homem é psicossomático. Ele é psique, alma, e soma, corpo. Então, eles querem mostrar o corpo humano, tanto faz macho ou fêmea. Quando nós vemos que Adão, quando pecou, ele ficou nu e ficou envergonhado. Procurou colher folhas de figueira e o Senhor imolou um animal, tirou a pele e o vestiu. Deus não quer que a nudez apareça. O Noé bebeu e ficou nu. E o filho dele viu ele nu. Então houve a maldição. Quando alguém que sai, muitas das vezes, sem a presença da sua esposa do seu lado, porque ela é a companheira, ou seja, aquela que tem que estar do lado, vai pregar só, cantar só, vai sair só, vai ficar nu. Por quê? Porque Noé não estava com a esposa quando estava na tenda. Então a ausência da esposa, aquela que é ajudadora, aquela que tira todas as flechas, que o ajuda, como Jesus, quando Deus disse, ela será a tua ajudadora, a tua companheira, estará diante de ti. Então nós vemos que a mulher é exatamente uma companheira, lado a lado, andando juntamente com o seu esposo. Então, o homem precisa de 3 F: fé, família e felicidade. Felicidade. O homem precisa de 3 C: complicência, companheirismo e compreensão. Por quê, irmãos? Deus fez o ar para as aves. Deus fez a terra para os animais e os homens. Então, Deus fez o mar para os peixes. Se tirar as estrelas dos céus, as estrelas é quem morre. Eu não posso tirar o homem de Deus, porque quem morre é o homem. E se eu tirar a identificação masculina e feminina dentro do gênero, que eles estão querendo tirar isso, ou se eu tiro o macho da fêmea, ou se eu tiro a fêmea do macho, não haverá humanidade. Tudo isso é o que? É exatamente uma ideologia que está crescendo nesses dias finais,
que tem apregoado o homossexualismo, a pedofilia, através das redes sociais e da mídia, aonde a Globo está por trás também dessa ideologia de gênero. É ela que financia até mesmo a negação da ressurreição de Cristo, porque ela é espírita. Ela não quer saber da fidelidade, da moralidade, da espiritualidade, da fé cristã. São espírita, crê em reencarnação, não crê em ressurreição. Eles não crêem no Cristo ressurreto. Eles não crêem que há um céu, uma vida ressurreta após a morte. Então, eles crêem na ideologia de gênero, que é uma armadilha satânica que é contra a humanidade. Então, meus amados, nós temos mesmo é que bombardear essa ideologia de gênero com o Evangelho, trazendo verdades. O Evangelho traz verdades, certo? O Evangelho traz vida e o Evangelho traz obediência. Por isso que as leis naturais estão no Evangelho de Cristo, na lei de Cristo. Não mate, tenha vida. Não minta, tenha a verdade. Não transgrida, seja obediente. Então, com isso nós podemos observar que logo no Jardim do Éden, para a preservação da humanidade, Deus já imola um primeiro animal, que era exatamente um tipo do sacrifício de Jesus, que iria morrer lá na frente. Então, o animal de estimação do homem, no princípio, era o cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aquele que diz Gênesis 3:21, que Deus imolou o animal e tirou a pele e vestiu Adão e Eva, mostrando que a redenção deles, que eles deveriam estar vestidos. Hoje, infelizmente, o melhor amigo do homem no mundo caído é o cachorro, não é mais o cordeiro. Quem sabe mais do que vocês, nós, que o cachorro é um tipo geral da imundícia deste mundo, da imundícia sexual. Então, Deus abençoe a todos vocês, que esta lição seja uma bênção para o seu lar, para a sua família, para a sua escola, para os seus alunos. E Deus abençoe a todos que já contribuíram em prol da nossa construção. Nós vamos, a partir de amanhã, se Deus quiser, já encerrar o reboco de fora. Nós vamos colocar PVC, fazer a pintura interna e puxar o piso. Deus abençoe a todos vocês. Está uma maravilha. Feliz da vida. Essa obra é de Deus, não pode parar. Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória de Deus, eu agradeço. Amém.